Bom dia, meus amores do sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, vamos entrar na unidade 3, falar sobre o corpo agora como instrumento para dramatização. A gente tem falado durante esse bimestre todo sobre como o corpo, através do movimento, ele se expressa. E agora a gente vai ver isso dentro da arte cênica. O corpo, primeiramente, corpo e arte, bora lembrar um pouquinho. O nosso corpo ele dá diversos sinais que pensamos ou sentimos, se estamos saudáveis ou doentes. Assim, o nosso corpo, a gente já viu até agora, e vocês sabem, ele fala, ele tem uma linguagem e ele, através dos seus movimentos, ele está passando uma mensagem. Para alguns artistas, o próprio corpo é a maior obra de arte da natureza, uma grande obra de arte, pela sua funcionalidade, pela maneira como ele age, pela mil e uma possibilidades que esse corpo pode estar apresentando. E assim, dentro da arte, o corpo ele é representado desde o período paleolítico até atualmente na contemporaneidade. O corpo ele sempre foi uma inspiração, seja na pintura, seja na música, seja na poesia, também na arte cênica, que a gente vai estar falando, que é todo como ele é formado, a maneira como ele se expressa. Na arte cênica, o corpo do ator é através dele que ele vai trabalhar e é através do corpo que ele vai passar a sua expressividade. É através do corpo que ele vai passar toda aquela sua expressão, do que ele quer falar, do como ele quer transmitir aquela mensagem, como ele tem que interpretar, se ele estiver chorando ou não. Tudo isso faz parte da produção do artista e é através do seu corpo que ele vai fazer essa arte, é através do corpo que ele vai fazer essa expressão. O nosso movimento é uma linguagem, é a nossa primeira linguagem, e assim, é uma linguagem não verbal, para vocês não esquecerem disso. E dentro da arte cênica a gente vai ter a expressão oral, que é quando você interpreta o texto através da fala. E através dela o autor vai usar a voz para passar as emoções presentes na cena. Que é como assim, se eu estiver muito, muito triste, então eu vou conseguir falar assim, sabe, com uma voz muito chorona, mas se eu estiver muito, muito, muito feliz, eu vou expressar toda a minha felicidade. O ator, ele vai usar a sua expressão oral, através da sua fala, todas as emoções que estão presentes ali naquela cena. Ela vai ser na cena de drama, de tristeza, ou de que ele tiver com muita, muita raiva, ele vai passar isso através da sua voz. Tudo isso vai fazer parte da expressão oral. E na expressão corporal, é a interpretação através do movimento do corpo. É a maneira como você anda, a maneira como você coloca a sua mão, a maneira como você senta. Se você faz passos leves para interpretar uma cena de leveza, ou você vai fazer os passos um pouco mais pesado para expressar a raiva. E isso também vai incluir a sua expressão facial, porque através do seu olhar, do olhar franzino, você está passando ali uma mensagem de raiva, ou com um riso nos lábios, ou com os olhos cheios d'água, de tristeza ou de alegria. Essas duas expressões, ela faz parte da construção do artista. E dentro do corpo como instrumento, ele vai utilizar de todos os seus, da cabeça à planta dos pés, tudo para estar passando essa mensagem tanto no teatro quanto no cinema. Ele vai expressar tudo aquilo que está acontecendo. E muitas vezes o ator ele é tão bom que ele consegue fazer vários personagens, e para cada personagem ele tem uma maneira de interpretar. É aquele ator que ele vai fazer comédia, ele faz drama, ele faz romance, ele faz terror. E em cada cena, em cada momento ali, ele vai conseguir passar uma mensagem tão real que você não consegue associar ele a outro. Isso também vai pelos comediantes. Nós tivemos Vou dar o exemplo do Chaves. O ator do Chaves, ele consegue interpretar o Chaves, consegue interpretar o Chapolin, e ele consegue fazer oposição um ao outro, assim como também nós temos os nossos comediantes. A gente falou sobre os comediantes no Brasil, a gente vai falar sobre o Chico Anísio, como ele conseguiu criar o professor Raimundo, e depois ele vai criar outros personagens que, sim, são características totalmente opostas, mas que você consegue captar a mensagem que ele está passando ali na hora que ele está se expressando. Isso faz parte da arte cênica, isso é usar o seu corpo para interpretar, isso é usar o seu corpo dentro da arte. A gente vai dividir a nossa lição 3
em 4 aulas. Por quê? A nossa legislação 3 é a nossa última aula, é a nossa última unidade do livro. Só que ela tem muitos assuntos. Ela vai ter arte cênica e depois ela vai ter vários movimentos artísticos que eu quero passar para vocês, explicando cada um deles bem detalhadamente, para que vocês possam identificar cada um, para que vocês possam assimilar a característica deles. Para exercício de vocês, eu só vou deixar uma página, que é a página 94. Na página 94 tem 3 perguntas. A primeira é sobre Hamlet, e eu vou deixar aqui no vídeo a peça de Hamlet. São 15 minutos que vocês vão ter que assistir para você fazer a questão, a pesquisa. E as 2 outras questões é a expressão oral e a expressão corporal. E ambas estão aqui, ó. Aqui a expressão oral e aqui está a expressão corporal. Para que vocês não, na hora de procurar a resposta ou não conseguir, de repente, fazer essa pesquisa, eu já vou deixar no vídeo para que vocês possam estar pesquisando. Eu vou deixar vocês agora com a peça de Hamlet para vocês entenderem como é que essa peça era. Ele vai passar a peça, vocês conseguirem compreender como é que essa peça. A peça conta a história de um personagem que ele vai, Hamlet, no caso, vai descobrir que o seu tio matou o seu pai e para assumir o reino. Então ali Hamlet ele descobre e ele começa a fazer um jogo de teatro com o tio dele para levar o tio dele à loucura, achando que o espírito do pai dele voltou para assombrá-lo. É uma peça assim muito dramática, mas esse vídeo que eu peguei, ele é maneirinho, ele explica bem melhor. Presta atenção.
reunindo
Pessoal, essa é a peça de Hamlet. Deu para vocês perceberem que ela teve várias reviravoltas ao longo da peça, sobre como Hamlet tentou, como ele descobriu, como ele tentou dar
finalmente fazer justiça em relação ao que tinha acontecido com o pai dele. Então vocês não precisam pesquisar, só vocês virem um vídeo tudinho que dá para vocês fazerem exercícios. Beijos, pessoal, não esqueçam. Até a próxima semana. Tchau!